Então, a palavra a quem conhece e poderá, sem dúvida, trazer muitas luzes para todos nós. Muito obrigado. Excelentíssima desembargadora federal, presidente do Conselho de Direitos Humanos, doutora Denise Levi, prezado Rabino Ilan Steinfeld, prezado doutor Ricardo Breitman, prezado presidente e amigo Renato Zilberstein, senhores membros da FIERJ e senhores organizadores do Projeto Mayan, senhoras e senhores, eu nasci no Brasil há quase 50 anos e estudei no Talmud Torá. A minha morá está aqui, Morá Silvia. Ela não muda nada, só eu fico envelhecendo. Não sei qual é o segredo dela. Pensam que nós somos irmãos, ela é minha morá. E depois eu fui para o Yeshiva de Petrópolis e fiz Arshá do Bnei Akiva. Voltei da Arshá, estudei 1 ano na UERJ de Direito. E aí eu estava com saudade de Israel, estava com saudade da minha esposa, que eu encontrei ela no kibbutz lá. E aí eu voltei com 18 anos, fiz aliá e me casei com a minha esposa. E, quer dizer, quase 32 anos já estou em Israel. Eu fui advogado por 15 anos e servi o serviço militar de Israel, o exército, como um batalhão de soldados. Há quase 12 anos atrás eu fui escolhido para esse concurso, fui nomeado como juiz do Tribunal de Justiça de Tel Aviv. E aí, eu só quero consertar, desde então, do meu batalhão de reserva, eu passei a ser juiz militar. Quer dizer, a pessoa, como advogado, eu tinha o meu escritório de advocacia, e aí, como qualquer cidadão israelense, 1 mês por ano eu ia de miluim, de serviço militar, no meu batalhão. E aí, a pessoa, quando ela é nomeada juiz, eu tinha 38 anos, aí ela sai do batalhão e ele vai ser juiz militar de reserva, e até hoje, um dia por mês, eu estou no exército. Eu ponho farda, e aí eu viro de juiz civil do Tribunal de Tel Aviv, eu viro juiz militar por 1 dia por mês. Esse é o meu serviço hoje de miluim. Então, depois de 32 anos, muitas coisas no português eu esqueci, então já vou pedindo desculpa por qualquer falha no português. A gente chama isso em Israel Dora Midbar. A geração que saiu do Egito e ainda não entrou em Canaã. Ele se chama a geração do deserto. Porque o meu pai, Zichron Livrachá, ficava rindo de mim, falou: pô, você já esqueceu o teu português? E os meus filhos riem de mim, você ainda não aprendeu o hebraico. Então você é o Dora Midbar, você está no... É transição, né? Mas meus filhos já sabem hoje hebraico melhor do que eu já esqueci meu português, então eu sou poliglota de não saber nenhuma língua, né? É isso. Então, em Israel, aqui, como eu falei, eu cursei só 1 ano na UERJ, e depois em Israel eu fiz o bacharelado na Universidade de Bar Ilan, em Ramat Gan, e o mestrado e o doutorado na Universidade de Tel Aviv. Eu agradeço muito o convite que foi feito para essa palestra, perante um público tão grande, tão distinto. Eu não pensava que ia vir tanta gente. E realmente, sinceramente falando, quando eu deixei o Brasil há quase 32 anos atrás, eu pensei que dentro de 30 anos não ia ter mais judaísmo no Brasil. Assim eu pensava. Eu estava vendo as escolas esvaziando, fechando, as instituições fechando, e eu pensei, talvez daqui a 30 anos
vão ter alguns focos de ultra-ortodoxos lá em São Paulo, mas judaísmo mesmo não vai ter mais. E eu agora estive no Brasil, em Belo Horizonte, com a comunidade, dei palestra, em Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, em todo lugar eu tive e aqui também uma grande surpresa, uma grande boa surpresa em ver uma comunidade que ela não só preserva, e sim ela está florescendo. Está florescendo. Eu tive no Bait jovens vindo ouvir de Israel, quer dizer, e eu acho que não é fácil segurar a comunidade e trabalhar em prol. Então, primeira coisa, antes de falar de Israel, eu quero falar Kol HaKavod para vocês por ter feito e pelos organizadores, por quem leva isso e leva isso a sério. E eu vejo quanto eu estava errado naquela época, e eu gosto de errar, nessas coisas eu gosto de errar. Olha, minha palestra ela vai ser dividida em duas partes. Na primeira eu vou tratar um pouco geral da estrutura jurídica israelense e da contextura geopolítica do Oriente Médio. E na segunda, isso em geral, na segunda parte eu vou falar particularmente sobre os direitos das minorias árabes em Israel, não só em Israel, como nos territórios ocupados pelo exército, legalmente. Vamos passar para dois, eu vou falar a estrutura. Então, essa é a estrutura da palestra. A gente vai ter o prólogo, depois um pouco de história, eu quero falar como é a história da legislação israelense. Eu trouxe alguns mapas geopolíticos para a gente entender a situação, o que está acontecendo no Oriente Médio em todo e o que está acontecendo dentro de Israel e nos territórios. E depois eu vou falar sobre a aplicação das leis do sistema jurídico de Israel em diferentes territórios, os árabes e o sistema jurídico israelense, e depois perguntas e respostas. A palestra não é mais do que 35, 40 minutos, depois a gente vai estar aberto a perguntas e respostas. O Ricardo, falou, vocês não perguntam isso, não perguntam aquilo, desculpe discordar, pode perguntar o que quiser. Isso não quer dizer que eu vou responder a toda a pergunta. Não. Perguntar, pode, não quer dizer que eu vou responder, porque juiz em Israel não pode se meter em política e coisa assim, é muito... aqui também, então, não sei, lá é um tabu, eu não sei, até na mesa de Shabbat, quando meus filhos vêm, um vem da Yeshiva, um vem do exército, um vem de cá, aí começam a falar da situação. E você, pai, o que você acha? Não fala. Eles ficam com raiva. Pai, fala alguma coisa. Eu falo. O máximo que eu posso falar é que eu não posso falar sobre as besteiras que o governo está fazendo. O máximo que os meus filhos ouvem. Então, aqui, eu não vou falar. Vamos para a terceira. Então, o prólogo, eu chamo isso de como manter um sistema legal judaico e tradicional por um lado, e moderno e democrático de outro. Então, o Estado de Israel foi definido na Declaração de Independência como um Estado judeu e democrático. Seu sistema legal é influenciado pelo Legal System anglo-americano, e a lei israelense reconhece a lei judaica, como a desembargadora lembrou, como parte do sistema jurídico. No Estado de Israel não há uma constituição formal, existem leis fundamentais que garantem os direitos civis dos cidadãos, bem como a prerrogativa da independência do poder judicial. O maior desafio do sistema jurídico israelense é conseguir tratar com objetividade uma sociedade tão multicultural e defender os direitos humanos e civis num clima permanente de guerra e terrorismo. Isso eu preparei antes dessa última situação. A gente já estava em Kesha quando eu vim de Israel, e você vê que é realmente um clima permanente de guerra e terrorismo. Vamos para o quarto? Não, para frente. O certo está ao contrário. Voltando. Isso. Agora, um pouco de história, Eu vou falar das 3 etapas.
Então, são 3 etapas da reformulação do sistema de direito de Israel. Primeiro é o direito turco. Até 1917, a terra de Israel estava no domínio do Império Turco Otomano. Grande parte do sistema jurídico otomano era oriundo do direito romano antigo e do direito francês e alemão.